eu sou Mariana Rodrigues, a professora de artes, e nós vamos iniciar agora a correção da última atividade de artes, tá? A correção será da turma do terceiro ano. Para iniciar, nós vamos começar com algumas questões, né, bem interessantes, né, que vocês gostam bastante. A questão solicita o seguinte: pinte abaixo apenas os instrumentos da classe de sopro. Só para voltar um pouquinho aqui, não esqueçam, durante a correção da atividade, coloque sua atividade próxima de você, para que você possa corrigir junto comigo, tá bom? Então não esqueça, vá analisando se as suas respostas estão corretas ou não. Aí você corrige aí na sua casa. Aí nós vamos pintar os instrumentos que vão aparecer em seguida, somente os que são da classe de sopro. Para lembrar vocês, a tia colocou lá o que são instrumentos de sopro, para você conseguir recordar. E o que são instrumentos de sopro? São instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar. Quando você sopra esse instrumento, o ar ele sai meio que movimentando dentro desse instrumento, o que acaba causando uma vibração e um som, que é o que você escuta quando você vai ouvir os instrumentos de sopro. Aí nós temos aqui 3 instrumentos. Basicamente, você vai pintar apenas aqueles que são de sopro. Aí nós vamos lembrar aqui do nome desses instrumentos antes de colocar para saber se eles são de sopro ou não. Eu acho que vocês aí em casa já conseguiram descobrir qual é que são os de sopro e os que não são, tá? Esse primeiro instrumento, ele é o triângulo, né? Aquele instrumento que você toca um forrozinho, né? Um shot, você vai tocando lá, batendo de um lado para o outro. Será que para mim fazer som no triângulo eu preciso soprar o triângulo? Vocês já viram alguma pessoa soprando um triângulo para ele soltar esse som que ele faz? Quando você sopra o triângulo, ele solta um sonzinho? Ou é quando você bate o triângulo? Pois é, né? Quando você bate é que ele faz som, então ele já está descartado. Ele não é um instrumento de sopro. E esse segundo aqui, a tuba. E aí, para me fazer som na tuba, eu preciso fazer o quê? Basicamente, colocar minha boca aqui nessa abertura, fazer uma forçazinha para que o som saia aqui nessa abertura maior. Olhem só, um instrumento de sopro. Eu preciso soprar para poder aparecer basicamente o som que ele produz. Então, você pode pintar a tuba aí na sua atividade. O terceiro lá é um instrumento chamado trompete. E aí? Como é que eu faço som no trompete? Será se é batendo ele na minha mão? Será se eu tenho que bater uma batuta nele? Ó? Algum tipo de material para que ele possa sair som? Então, para produzir som no trompete, da mesma forma da tuba, você vai colocar, na verdade, a sua boca nesse espaço menor, essa abertura menor, que vai sair o som aqui através do sopro nessa saída maior. Então, ele também é um instrumento de sopro. Então, nessa questão, você vai pintar 2 instrumentos, a tuba e o trompete. Pintar da cor que você quiser. Pinte apenas os instrumentos de corda. Para lembrar vocês, o que são instrumentos de corda? São instrumentos musicais cujo o som é produzido pela vibração de uma corda presa em suas extremidades. Uma ou mais cordas, na verdade, né? Então, se o instrumento ele tem uma corda e é com essa corda que se produz o som, seja eu batendo, seja eu puxando essa corda, basicamente vai ser um instrumento de corda. Aí nós temos aqui basicamente 3 instrumentos. Nós vamos começar pelo famoso piano, né? Todo mundo sabe que é piano. Aí o piano vem com uma pegadinha. E qual será essa pegadinha? Aí em casa, você pintou ou não pintou o piano? O piano é ou não é um instrumento de corda? E aí? Será se você lembra ou não? Pois é, o piano, embora você não consiga ver nenhuma corda, ele é um instrumento de corda. Como assim, professora? Dentro dessa caixa
né, do piano. Dentro dela tem várias cordinhas. Quando você aperta uma tecla do piano, essa cordinha lá dentro ela é puxada. E quando ela é puxada, ela produz o som que o piano faz. Então, dentro da caixa tem várias cordas. Cada corda vai simbolizar uma notinha que você faz, que você aperta, uma tecla que você aperta do piano. Então, ele é sim um instrumento de corda, se lembre. E aí, essa aqui do meio, será que vocês lembram pelo menos o nome dessa? Pois é, ela é uma harpa. É basicamente um dos primeiros instrumentos de corda. Lá da Grécia Antiga, as pessoas faziam a utilização das harpas, né? Quando iam cantar, cultuar os deuses, eles faziam a utilização das harpas. Ela tem um som bem agradável. E aí, né? Obviamente, quando você observa uma harpa, ela tem várias cordas. Então, ela produz som através das cordas. Então, é um instrumento de cordas. Vai pintar o piano e vai pintar também a harpa. E aquele terceiro ali? Alguém lembra qual é esse instrumento? Eu acho que a maioria de vocês já teve esse instrumento. Eu já tive ele em casa. Ele é chamado de xilofone. Eles são várias pecinhas que podem ser de metal, madeira ou até de um material mais fino como o vidro. E você vai batendo, né, essas pequenas batutazinhas sobre ele e ele vai produzindo um sonzinho bem agudo. E você pode criar uma música com ele. Mas aí, se eu preciso bater nele, ele já não é um instrumento de corda. Ele vai ser um instrumento de outra família que a gente vai ver lá na frente. Então aqui nessa alternativa você vai pintar apenas o piano e a harpa, ok? Agora, pinte apenas os instrumentos de percussão. E aí, o que são instrumentos de percussão? São instrumentos musicais cujo som é obtido através de impacto, ou seja, você balança esse instrumento de alguma forma, raspagem, você passa alguma coisa, algum objeto ou sua mão sobre o instrumento e vai produzir som, agitação, você vai sacudir de alguma forma, com ou sem auxílio de baqueta. Você pode bater ou só sacudindo pode sair um som. Aí nós temos aqui mais 3 instrumentos. Nós temos esse primeiro aí, que é conhecido, né, nas danças e na cultura lá do México, são as maracas. As maracas são basicamente chocalhos, que você vai balançar. Sabe aquelas dancinhas que você faz e você balança em cima de um lado e do outro? Pois é, são as maracas que são utilizadas. Elas são uma espécie de chocalho, só que elas têm uns pegadorzinhos que você pode sacudir de um lado e do outro. E aí eu já dei a resposta, né? Se você precisa sacudir, agitar para produzir um som, então já é um instrumento de percussão. Então você vai pintar as maracas. Aqui no meio nós temos um violino ou uma rabeca, que são bem parecidos. Vamos tratar que seja um violino, né? Então, temos o violino. O violino é o quê? Para produzir som eu preciso fazer o quê, né? No violino, eu preciso apertar as cordas do violino com esse instrumento aqui chamado de arco. Quando você passa esse instrumento na corda do violino, ele vai produzir som. Então, basicamente, ele não é um instrumento de percussão, ele é um instrumento de cordas. Então, você vai pular para o próximo instrumento, que esse não vai ser pintado. O terceiro instrumento, ele é bem conhecido, né, os desfiles de 7 de setembro, né, as bandas que tem no exército, basicamente são chamados de pratos. Quando você vai ouvir essas bandas, você vai ouvir que para marcar o passo da marcha, eles vão batendo os pratos, né? Toda vez que vai passando por uma marcha, vai se batendo na velocidade que está caminhando. Então, eu já dei a resposta novamente, né? Quando você bate, então, obviamente, é um instrumento de percussão, através de batidas, agitação e atrito. Então, se eu preciso bater para produzir som, é um instrumento de percussão. Aqui nessa alternativa você vai pintar, na verdade, as maracas e os pratos, tá? O violino você esquece, não pinta. Próxima questão. Pinte a imagem abaixo de acordo com a legenda. Aí nós temos 3 cores.
A cor azul você vai pintar os instrumentos de cordas. A laranja, os instrumentos de sopro. E verde, os instrumentos de percussão. A próxima imagem vai mostrar a organização de uma orquestra. Então você vai observar os instrumentos lá e você vai pintar. Os instrumentos que forem de cordas você vai pintar de azul, os que forem de sopro de laranja e os que forem de percussão de verde. Esta aqui é a imagem que também está na atividade de vocês. Aí nós vamos ver como é bem simples de se achar, não é? Quando você vai observar, vamos ver primeiro os instrumentos de cordas, a cor azul. Analisando aqui de cima uma orquestra, que tem um maestro no centro, e nós vamos observar que aqui, ó, ao redor do maestro, esses instrumentos são o quê? Contrabaixos, né? Violinos, violoncelos, que são instrumentos de cordas. Geralmente, os instrumentos de cordas ficam próximos do maestro. Então, os primeiros instrumentos próximos do maestro são os instrumentos de corda. Então, essa área inteira aqui, menos essa do centro, obviamente, essa área todinha aqui ao redor do maestro, você vai pintar de azul, porque é a representação dos instrumentos de cordas. Aí nós vamos pintar agora de laranja, que são os instrumentos de sopro. Aí nós vamos observar, aqui ó, um conjunto de flautas, né? Pode ter o oboé também aí, as flautas comuns, como a flauta doce, a transversal, o clarinete. Basicamente, são instrumentos de sopro. Você vai pintar essa parte central. E aqui em cima também tem outros instrumentos, só observe. Nós vamos ter as tubas, que são aqueles instrumentos de sopro bem grandes. E aqui em cima os trompetes, né? Os trompetes e não vou lembrar, trompa, tá? Que é esse maiorzão. Basicamente, você vai observar aqui, até aqui próximo do violoncelo, você vai ver que são instrumentos de sopro. Aí você vai pintar então de laranja, essa parte aqui, retangular, central, aqui em cima, um pouquinho, até chegar aqui, nesse bonitinho, aqui por último, e você vai pintar todos de laranja, tá? Cuidado para não pintar os últimos aqui. Ah, eu ia até esquecendo, aqui tem a harpa e tem também o piano, não esqueçam, tá? Instrumentos de cordas. E por último, de verde, os instrumentos de percussão. Geralmente, os instrumentos de percussão, eles ficam lá por último na apresentação, porque eles são em menor quantidade. Às vezes só é um instrumento que tem, como o gongo, os rufos, os tambores, então eles ficam lá atrás, tá? Aqui nós vamos ter basicamente o rufo, um tambor e aqui tem um triângulo. Na verdade, o triângulo ele não é muito utilizado, não. Aqui está, mas ele é bem raramente utilizado. Mas também é um instrumento de percussão e você pode pintar essa parte todinha aqui. Aqui são basicamente sinos. Essa parte escura são sinos, né? Sinos grandinhos para você fazer também a percussão com os sinos. Então, você vai pintar essa parte aqui por último, até esses três aqui. Não esquecer, tá? Pintar de verde. Aí, pintando tudo isso, você vai ter a sua questão completa. Vamos para a próxima. Abaixo temos uma imagem que representa vários instrumentos presentes em orquestras. Escolha o que você mais gosta e o represente em desenho. Olha, essa questão você vai fazer sozinho, nem precisa da minha ajuda. Aqui nós temos a imagem que está na atividade de vocês, observando que são instrumentos de orquestra. Tem alguns aqui, como o pandeiro, que não é um instrumento de orquestra. Então, o violão também não é utilizado em orquestra. Lembrar, tá? Você tem que pintar o que seja de orquestra. Então, você pode escolher dentre esses outros que tem aqui na imagem, você vai pintar. Se você gosta do piano, do violino, ou do timbales, ou do xilofone, do trompete, da harpa, você vai pintar o que você desenhar e pintar o que você mais gostar, tá? Essa daí tá fácil, você vai fazer sozinho. Próxima questão. Observe atentamente o quadro de instrumentos e retire todos os instrumentos que fazem parte da orquestra. Aí aqui vai dar um trabalhozinho para vocês, mas não é muito complicado não. A imagem aqui você vai observar o nome dos instrumentos embaixo e recordar quais são os instrumentos que fazem parte basicamente da orquestra.
primeiro é o timbale. O timbale é uma espécie de tambor. Na verdade, ele é chamado de timbales, porque ele é utilizado com dois. É ele e o irmão gêmeo dele, é os timbales. O timbale ele é um tambor que ele é utilizado para marcar o compasso, né, da percussão, da apresentação da orquestra. Então, o timbale, ele é um instrumento de orquestra. Fica lá no fundo, geralmente, ele é bem pouquinho utilizado. Contrabaixo, que é aquele violino bem grandão, né, do tamanho do violoncelo, também é bastante utilizado na orquestra. Trompete, bastante utilizado. Xilofone, lá no fundinho, sempre tem um xilofone. Harpa, sim, algumas orquestras usam a harpa. Sanfona. Será se eu consigo utilizar uma sanfona na orquestra? Se for uma orquestra diferenciada, uma orquestra que vai tocar algum tipo de música popular, vamos supor, existe uma orquestra que vai tocar as músicas do Luiz Gonzaga. Então, eles vão incluir a sanfona. Pode ser que exista, mas não é comum a utilização da sanfona. Então, você não vai colocar sanfona. Sousafone, que é uma espécie de tuba ou saxofone, é uma mistura muito grande. É um instrumento que você veste ele basicamente e você sopra. Ele é bem grandão. Sousafone é um instrumento de sopro e é utilizado também nas orquestras. Carrilhão de sinos. Sabe aquele que você passa a mão e faz... Pois é, basicamente os carrilhões ou carrilhão de sinos é bastante utilizado também para iniciar a apresentação da orquestra ou para finalizar. Violino, claro, só o que tem. O gongo, algumas orquestras têm. Quando passa de uma música para outra, de uma apresentação, existe a batida no gongo, né, para dar aquele tempo. Órgão eletrônico, que é o teclado que a gente chama, é utilizado na orquestra o teclado? Órgão eletrônico? Não. Então, esqueça um pouquinho o órgão eletrônico. A rabeca, que é a prima do violino? Sim, é utilizado também. A tuba, que é aquele instrumento de sopro bem grandão, também é utilizado. O triângulo, como eu falei para vocês, é pouco utilizado, então você pode excluir o triângulo. Esquece o triângulo. Saxofone, bastante utilizado na orquestra. Os pratos, muito utilizado. Piano, geralmente tem umzinho lá atrás que vai fazer, né, a suavização dessa apresentação. A caixa de rufos, sim, sabe de onde é que surgiu aquele palavreado? Que rufem os tambores? Pois é, existe um tamborzinho chamado caixa de rufo, que ele é justamente aquele tambor que faz a expressão, que vai gerar essa expressão aí, toquem ou rufem os tambores. A gaita de boca, será se a gaita ela é utilizada na orquestra? Não. Então aqui a gente vai ver o quadro, que basicamente você vai responder aí na sua atividade. Lá na atividade tem um espaço do lado para você colocar o nome dos instrumentos que são da orquestra e aqui tem todos os que são, tá? Você vai verificar, eu espero que você esteja verificando junto comigo, então você vai anotar no espaço do lado os instrumentos que são de orquestra. É bem fácil, é só excluir, né, alguns instrumentos aqui, como a sanfona, o órgão eletrônico, o triângulo e a gaita. Os demais são instrumentos de orquestra. É porque a orquestra realmente é um conjunto com uma variedade enorme de instrumentos. Então, nós vamos para a próxima questão. Veja cada instrumento abaixo e informe a sua classe instrumental. Não é o nome do instrumento, é a classe ou família instrumental. É para dizer se ele é de sopro, de corda ou de percussão, tá bom? Não esqueçam disso. Então, aqui nós temos a harpa, o xilofone e a tuba, basicamente ali. E nós vamos fazer, basicamente, vamos dar a família deles, né? Esse primeiro aqui, a harpa, a gente acabou de ver na questão anterior. É um instrumento de qual família ou de qual classe? É sopro? É corda? É percussão? Vamos ver aqui. Cordas, exatamente. Como você pode observar, a harpa é composta por várias cordas. Então, já dá para você perceber de cara que ele é um instrumento de cordas. E o xilofone? Pensem um pouquinho aí. Eu preciso bater, então ele é o quê? Um instrumento de percussão, exatamente. Aqui no último instrumento, nós vamos observar como é que ele produz som. A parte de cima você vai soprar, que é a parte menor,
e a parte maior vai sair esse sopro que vai produzir o som. Então, se ele precisa de um sopro para produzir o som, instrumento de sopro. E aí, esses outros aqui, eu acho que vocês ainda lembram, né, do piano. Facilmente vão lembrar a questão, bem pouquinho tempo atrás a gente fez, né? Alguns minutos atrás. Então, você vai lembrar que o piano é um instrumento de cordas. E aí, esse tambor aqui, essa caixa de som, como é que é? Essa caixinha, esse tambor produz som com o quê? Olha esse instrumento aqui. Vocês já viram na apresentação de um desfile, né? Desfile cívico, que você vai ver que existe aquela pessoa que veste um tambor que vai batendo de um lado do outro, do lado do outro. Pois é, né? Preciso bater. Se eu preciso bater para produzir som, então, obviamente, é um instrumento de percussão. E o último lá, como você pode observar, né? Formatinho de flauta, um clarinete. Você vai observar a parte menor, você sopra, a parte maior sai o som. Se eu preciso soprar para sair o som, então é um instrumento de sopro. Olha só como é fácil. Não esqueçam, classe instrumental e família do instrumento é basicamente qual é a classe que ele se enquadra. Então, ou é corda, ou é sopro, ou é percussão, tá bom? Próxima questão. Você vai relacionar corretamente. Aí nós temos percussão. Relacionar com P, tudo que for percussão você vai preencher com P. Cordas, tudo que for referente ao instrumento de cordas, você vai colocar um C. Sopro, tudo que for referente ao instrumento de sopro, você vai colocar um S. A Tia já colocou aqui até as respostas, né? Aqui nós temos, são instrumentos que produzem som a partir de sopro em seu interior. Então, é sopro. Você vai colocar, então, o S referente a sopro. A segunda diz, são instrumentos que produzem som a partir da fricção de cordas. Fricção de cordas. Cordas, você vai colocar o C aí nos parênteses. São instrumentos que produzem som a partir de batidas ou fricção. Esse último aqui, batidas e fricção. Percussão, coloca o P. Olha como é fácil. Esse foi bastante fácil de relacionar. Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma imagem de uma apresentação, né? Um desenho de uma apresentação de uma orquestra. O maestro aqui de preto e os outros instrumentos, outros músicos aqui à frente, né? Aí a próxima questão diz o seguinte: numa apresentação de orquestra, o maestro é uma peça fundamental para o bom andamento da apresentação. Sabendo disto, informe quais são as funções do maestro. São várias, né? O maestro, ele vai ditar algumas regras de organização. É como se o maestro fosse um coordenador. Basicamente, estamos aqui. Quais são as funções? O que ele desempenha na orquestra? Ele coordena a orquestra, ou seja, ele organiza a orquestra. Ele verifica quem é o músico que vai fazer alguma coisa ou outra coisa, quem vai ser o solista, basicamente qual é a hora de um instrumento tocar ou de um instrumento parar de ser tocado. Então ele vai organizar, ele vai coordenar a orquestra durante a apresentação. Ele é quem ensaia os músicos, tá? Enquanto ele vai fazer a apresentação, ele passou meses e meses ensaiando os músicos, então é como se ele fosse um professor também, e organiza os instrumentos. Ele é que vai organizar onde fica a determinado instrumento, qual é o melhor local para ficar, para que ele possa ouvir bem, para que ele possa coordenar esse músico à distância. Porque ele não fica perto do músico, ele fica bem na frente e todo mundo consegue ver ele, mas ele não fica do lado de ninguém. Então, isso tudo é uma organização feita pelo maestro, tá? Para finalizar, nós temos aqui a última questão, que diz o seguinte: para você relacionar cada instrumento abaixo ligando a sua respectiva família. Lembre? Classe, instrumental e família, a mesma coisa. Então, nós temos aqui 7 instrumentos, você vai ligar esse instrumento abaixo, esses retângulos que tem as classes. Aí nós temos o primeiro aqui, a trompa. A trompa é aquele instrumento que eu falei para vocês, que é um instrumento de sopro enorme, bem grandão. A trompa, basicamente, ela vai ser utilizada para produzir som com sopro. Então, você vai procurar aqui sopro. Aí você vai observar, a trompa ela é feita de madeira. Se ela tem várias curvas, né, como a trompa tem, aquela abertura, e as curvinhas que vão fazer o movimento do som,
ela não pode ser de madeira, né? Ela tem que ser um pouco de metal para poder ser feita, produzida para que saia o som corretamente. Então, a trompa ela é um instrumento de sopro de metal. Aí você vai ligar aqui, ó, ao sopro de metal. Fagote. Fagote é uma espécie de flauta, bem parecido com clarinete, só que ele tem um sonzinho um pouco mais agudo ou grosso, como as pessoas falam. O fagote, ele é feito de madeira. Aí nós vamos observar que o fagote é um instrumento de sopro, uma flauta, né? Basicamente de sopro, e você vai colocar aqui sopro madeira. Você vai ligar sopro madeira. Flauta transversal. A flauta transversal é uma flauta de metal. A flauta doce geralmente é uma flauta de madeira e a transversal ela é de metal. Então, flauta, toda flauta você precisa soprar para produzir som. Então, ela é de sopro e é sopro metal, tá? A próxima lá, o próximo, na verdade, timbales. Lembram os tambores que são irmãos gêmeos? Pois é. Eles precisam o quê? De batida. Então, qualquer tipo de tambor, ele vai fazer parte da família de percussão. Então, você vai ligar o timbales aqui à percussão. Oboé, como eu falei para vocês anteriormente, oboé, clarinete e fagote são instrumentos bem parecidos que são feitos de madeira. Inclusive, o oboé, ele é produzido da sua própria madeira, a madeira do oboé. Por isso que o nome dele é oboé, tá? Então, o oboé é um instrumento de sopro, madeira. Violino é um instrumento que de cordas. Então, você vai ligar para cordas. E o clarinete, assim como o oboé, e o fagote é um instrumento de sopro madeira. Você vai pegar o clarinete e vai ligar aqui para o sopro madeira. Ligando todos, você vai ter finalizado a sua questão. E aqui está a nossa correção de atividade. Até a próxima. Obrigada!